Fala pessoal, meu nome é Marcelo Teixeira e bem-vindos a mais um Garagem DSLR. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que é ser um diretor. Quando eu fiz o meu primeiro curso de cinema na Três Rios, em São Paulo, 98 pessoas das 100 que tinha na classe queriam ser diretores. A maioria por causa do glamour, porque o diretor recebe realmente um destaque no filme, além dos atores, é claro. Muitos atores às vezes chamam para um filme além do nome do diretor. Só que não é bem isso, um diretor não é só aquele glamour, tem muito trabalho por trás. Porque um diretor, ele é um contador de histórias. Isso, um contador de histórias. Ah, você pode pensar, mas o roteiro, alguém escreveu esse roteiro. Quem escreveu esse roteiro e o roteiro já não descreve as cenas? Não exatamente. O roteiro, ele é simplesmente a história escrita, mas ele não descreve como que essas cenas acontecem visualmente. Não existem aquelas descrições detalhadas que você encontra nos livros, ou em folhetins, ou até mesmo em quadrinhos. Aliás, o quadrinhos é uma boa derivação do cinema. Ele vai coordenar o trabalho de equipes que vão desenvolver a iluminação, que vão atuar, que vão colocar os objetos em cena, que vão alugar os cenários, que vão alugar tudo que você vê numa cena. Aquilo tudo é coordenado pelo diretor. Lógico que cada um tem seu departamento. Tem o departamento de arte, que é responsável pelos objetos de cena, cenário, roupas, que na realidade se chama figurino. Tem o departamento de fotografia, que é responsável pelo departamento de iluminação, que é responsável pelo departamento de maquinaria. E todas essas equipes respondem ao diretor. É ele que coordena ela, é ele que une todos eles para fazerem um bom trabalho. Então, quando você vê um filme fazendo sucesso, o sucesso cabe ao diretor, mas porque ele sabe coordenar essas equipes. E muitas vezes, se você for ver também, ele está trabalhando com equipes que ele já costuma trabalhar. Então alguns diretores só trabalham com um diretor de fotografia certo, outros só trabalham com um colorista, trabalham com essa produtora. Por quê? Porque ele já tem confiança e ele já sabe como trabalhar, como lidar com essas pessoas, assim como ele tem que lidar com os atores. Outra coisa que acontece muito em relação ao diretor, que ninguém sabe, ninguém nota, é gerenciar conflitos. Como você está trabalhando com equipes, e quando se fala em cinema são equipes grandes mesmo, no caso da gente aqui sempre são equipes pequenas, você sempre tem que saber balancear esse negócio do conflito entre o ator, entre o camarim, entre o pessoal do figurino. Todos eles são pessoas e todos eles têm problemas, eles são seres humanos e estão convivendo. É praticamente um Big Brother produzindo um filme. E o diretor está ali justamente para apaziguar esses conflitos, fazer com que eles não interfiram no trabalho final, que é, como eu falei, contar aquela história. Para falar a verdade, eu acho que essa parte de conflitos é uma das mais difíceis que tem na profissão de diretor. Eu já passei por isso e todo mundo que for se candidatar a ser diretor de cinema vai passar por isso. E aí vem aquelas histórias daquele diretor que gosta de gritar com as pessoas e é bravo e é ruim. Gente, eu sei que tem diretores famosos que fazem isso, mas isso é completamente errado. Não tem nada a ver, você não tem o poder máximo ali dentro. Na realidade, quem tem o poder máximo ali dentro é a produtora. E ela pode a qualquer momento despedir o diretor, as equipes e todo mundo e cancelar o filme. Então o diretor, como cola de todas essas equipes, ele tem que ser um cara que consiga lidar com pessoas de forma calma e tranquila. Se você criar alguma desavença dentro do set, você pode fazer desandar todo um conjunto de coisas, porque todos eles estão conectados e é isso que o diretor tem que ter na cabeça. Todas aquelas equipes estão trabalhando conectadas. Se uma falhar por causa de uma briguinha à toa ou por causa de uma diferença criativa, todos os outros vão falhar.
e você vai ter atrasos na produção, você vai ter um monte de problemas na produção. Então o papel do diretor vai muito mais do que simplesmente vai ali, fala a sua fala, olha, agora anda pra cá, bota a luz aqui. Não, gente, não é assim que funciona, tá? O diretor tem um trabalho muito maior por trás que ninguém vê, e isso é que faz dele um grande diretor. Quando você vê alguém ser aclamado como um grande diretor, não é só porque ele conseguiu contar a história da melhor forma possível, de uma forma artisticamente viável e magnífica. Não. Para aquilo acontecer, ele teve que controlar muita gente mesmo. E é isso que faz um diretor ser um grande diretor. Bom, agora eu quero falar só um pouquinho sobre o que um diretor de fotografia faz. Apesar de a gente ver grandes filmes e falar, nossa, olha só que luz, não sei o que, como eu falei antes, a responsabilidade da luz é do diretor de fotografia. É ele que cria aquele visual que você está vendo, tá? O diretor simplesmente dá as instruções, ele pode escolher cor, mas quem vai escolher a iluminação, como aquela iluminação vai ser feita, a equipe que vai trabalhar naquilo, os gaffers, os maquinistas, isso está ligado ao diretor de fotografia. Então, assim, quando você vê um filme que é lindo, Duna, gente, é lindo e magnífico porque o diretor soube dirigir, a equipe soube dirigir o filme e contar uma história boa. Mas sem o diretor de fotografia, aquele filme não seria nada. Então, quando você falar bem de um diretor de um filme que você achar maravilhoso, vai procurar quem é o diretor de fotografia. Você vai perceber que ele é responsável por muita coisa que acontece ali dentro. O diretor continua sendo responsável pelo filme? Continua. Mas o diretor de fotografia é o responsável pela imagem do filme. E aí vem a grande pergunta: o que um diretor tem que estudar? É simples. Tudo. Você tem que saber como usar uma câmera, você tem que saber como uma câmera funciona, você tem que saber como se faz iluminação, você tem que saber como se trabalha o áudio, você tem que saber de tudo. Mas você não precisa ser um expert. O diretor, ele tem que ter o conhecimento para poder lidar com todas as equipes. Porque quando houver um problema dentro do set e alguém vier falar com o diretor, ele tem que estar apto a falar. Conversa com tal, fala com tal. Apesar que as equipes já sabem a quem elas têm que se dirigir em caso de alguns problemas. Existe uma hierarquia para ser seguida. Mas o diretor tem que estar atento a tudo isso. Tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao redor e principalmente poder dar atenção aos atores. Uma coisa que acontece muito quando a gente grava da forma que a gente grava, que é o que a gente chama de guerrilha, a gente tem que segurar a câmera, a gente tem que filmar e ao mesmo tempo coordenar os atores. E isso causa um problema muito grave, porque você está olhando a câmera, mas ao mesmo tempo você está prestando atenção como o ator está se movendo, mas você está olhando para aquele monitorzinho e ainda vendo se está com a abertura certa, se o foco está cravado, se está funcionando. E isso distrai. É por isso que quando você vê, em geral, a maior parte do tempo, os diretores não operam a câmera. Em geral, quem opera é o diretor de fotografia. Por quê? Porque o diretor vai estar olhando no monitor e falando, ó, faz isso, vai, corre, não sei o que, bababá. Porque ele vai estar vendo a cena inteira, ele precisa ver aquilo num todo. E não se preocupar com a câmera está bem exposta, a câmera está na posição certa, por isso que existem todas essas equipes, para auxiliar o diretor a contar uma história. E você tem que aprender de tudo um pouco para contar essa história.